Olá! Sejam muito bem-vindos a essa live especial de comemoração dos 2 anos do canal Luciano Pacheco 2020, o canal do autoconhecimento. Queria agradecer muitíssimo aqui a todos que vêm me acompanhando ao longo desse ano, ao longo do ano passado. Foram 2 anos assim, muita produtividade, foram mais de 180 vídeos produzidos, né? A maioria deles vídeos autorais. Tivemos várias séries, tivemos 23.713 visualizações, com mais de 2.465 horas. É muito legal isso, com 1.217 inscritos, né? Foram 2 anos muito interessantes e eu estou aqui para agradecer mais uma vez a todo mundo que continua me acompanhando no canal, a todos que se inscreveram no canal, a todos que fazem divulgação dos vídeos, né, compartilhando o link via WhatsApp para os seus amigos, para os grupos, né? Então, minha gratidão a todos vocês, mas eu também queria começar agradecendo aqui aos meus mentores, né? As pessoas que foram tão importantes ao longo da minha jornada. O meu principal mentor, sem dúvida alguma, foi meu pai, né, e minha mãe, mas o meu pai, ele me deu uma contribuição que eu sou muito hoje aquilo que o meu pai me passou, aquela combinação de integridade, de valores, de querer fazer o bem sem olhar a quem, né, uma contribuição muito forte do meu pai e da minha mãe como mentora, que me deu todo o lado de liderança, o lado de guerreira, de vencedora, né, que a minha mãe sempre foi. Então, primeiro, gratidão aos meus principais mentores, gratidão por ter nascido na família que eu nasci, que é o maior presente que Deus podia ter me dado. E eu procuro, né, a ideia da criação desse canal é de retribuir tudo de bom, tudo que essa vida me deu, que Deus deu de forma tão generosa para mim. E a minha primeira gratidão é a família que eu nasci, porque isso foi determinante para eu estar onde estou hoje e do jeito que eu cheguei aqui, né? E a gratidão passa pela família que eu formei, pela minha parceira, que esse ano a gente vai completar 40 anos juntos. Estou pensando em colocar aqui uma série sobre relacionamentos para a gente colocar um pouco desse nosso relacionamento de 40 anos, né? Acho que é uma ideia aí para a gente pensar. Ainda não conversei com ela sobre isso, mas quem sabe nasce uma série sobre 40 anos juntos, né? Para falar de relacionamentos. Então é muita gratidão e eu queria trazer aqui também para quem ainda não conhece o canal, né, as séries que a gente criou, né, nesses mais de 180 vídeos publicados. Toda quinta-feira, pelo menos agora recentemente, a gente tem colocado um vídeo lá. Nunca falhei uma semana sequer nesses 2 anos de colocar pelo menos um vídeo. Teve semana que a gente colocou 2 vídeos. Então a série mais recente é Meus Superpoderes, né? Baseada na psicoterapia positiva. É uma série que fala das forças de caráter, das forças de assinatura, muito interessante, que eu tenho utilizado com os meus mentorandos, com os meus coaches, né? E aqui também vai meu agradecimento a todo mundo que me mandou pergunta, que eu vou estar respondendo aqui ao longo dessa live. Eu tenho várias perguntas de mentorandos e de coaches, de pessoas que seguem aqui no canal, algumas desde o início do canal, e alguns amigos. Então tem Meus Superpoderes, tem a série Soft Skills, que é uma série muito voltada para essas habilidades, né, que a gente tem, tão necessárias, tão demandadas pelo mercado corporativo. A série A Maré, inspirada na década lá de 70, 80, acho que na década de 80, aqueles desenhozinhos de A Maré, 3 pontinhos, né? Ficou muito interessante, tem 7 episódios. Emoções Aflitivas, que é uma série que trata de questões muito sérias da saúde mental. São 10 episódios. Crenças para toda a vida, que tem tudo a ver com coaching, né? Que é o conceito de você entender quais são os seus valores, quais são as suas crenças, para que você possa definir quem você realmente é. Em Busca da Felicidade,
não existe nada mais importante nessa vida do que ser feliz ao longo da jornada. Em Busca da Felicidade nós temos 11 vídeos no canal. Café, tem Café Coach Literatura, tem Café Coach Prosa, tem o Café Coach. Então tem muita gente para agradecer que aceitou o convite de participar do Café Coach Prosa ou do Café Coach. Tem uma série muito desafiadora para mim fazer, foi a Filosofei, que eu trago de uma forma muito leve alguns filósofos, né? E para questões do dia a dia. A série Desejos tem 10 episódios na série Desejos, que foi uma pesquisa que eu realizei com quais eram os maiores desejos dos brasileiros. Em suma, Atitudes Transformadoras, são 10 vídeos. Teve a série na época logo assim, que em março, se eu não me engano, que a pandemia realmente ganhou muita força, de 2020, né? Eu criei a série Mantenha a Cuca Fresca em Tempos de Coronavírus. Então, fora as lives, que tem várias lives como essa. Então, queria falar um pouco desses números, dessas séries, para quem ainda não conhece o canal, ou que não conheceu ainda a jornada do canal. E, mais uma vez, agradecer a todo mundo e espero que essa live aqui, pelo menos, eu consiga responder a muitas perguntas que chegaram aqui para mim. Então, vamos começar a responder essas perguntas? Eu vou começar com a pergunta da Marcinha. Marcia Angelim, uma querida, né? Nós trabalhamos juntos na Deloitte há muitos anos atrás e continuamos muito amigos e fãs mútuos, porque eu sou fã dela, ela diz que é minha fã também. Então vamos ouvir a pergunta da Márcia. Aqui é Marcia Angelim, e então acompanho o seu trabalho já no canal desde o início, e é um enorme prazer participar da live em comemoração aos 2 anos do canal. Antes de mais nada, desejo muito sucesso, vida longa para você, para o canal, que seja uma frutífera jornada, ainda com muito tempo pela frente, tá bom? Amigo, fazendo um balanço desses 2 anos, eu imagino que você teve momentos emocionantes e também de muita relação. Muita gente pode pensar que o trabalho é fácil, né? Mas tenho certeza que requer muita dedicação, perseverança, pesquisa. Então, com isso eu te pergunto, você, né, que está liderando a situação, qual é a sua avaliação desses 2 anos? Quais foram as principais dificuldades que você nomearia, assim, olha, realmente esses aqui foram momentos que eu tive que ultrapassar, né, que eu tive que perseverar? E quais foram os principais momentos que são motivo de orgulho para você, de todo esse trabalho desses 2 anos do canal, tá bom? Deixa a gente saber. Um beijo grande. Olá, Luciano. Obrigado, Marcinha. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Bom, no início eu diria que a principal dificuldade, né, era a própria gravação dos vídeos, né? Esse microfone, por exemplo, aqui foi uma dica do Carlos Queto, do Rodrigo Queto, filho do Carlos Queto, que ele me deu essa dica aqui do microfone, porque ele falou para mim, olha, Luciano, canal no YouTube, o mais importante do que a imagem é a qualidade do áudio. Então me preocupei em comprar um microfone legal para poder ter vídeos com boa qualidade de áudio. Esse eu acho que foi um dos principais desafios no início. Recebi dicas da Jacira Lucas, produtora, grande produtora, beijo Jacira, me dando dica de não usar camisas listradas porque não funciona bem no vídeo. Recebi várias dicas sobre fundos, cenário, Geraldo, meu amigo, deu várias dicas. Eu tive várias dificuldades no início para começar a gravar os vídeos, né? Mas depois, a dificuldade maior foi o conteúdo, né? Eu queria fazer conteúdos que efetivamente fosse minha contribuição a partir do meu aprendizado para compartilhar com as pessoas. Mas esse conteúdo tinha que fazer sentido, né? Tinha que ser importante, tinha que ter relevância. Então, quando eu saquei que a ideia das séries, que eu sou um cara que adoro séries, né? Isso me ajudou muito a organizar o canal. Então, fazer vídeos que estão dentro do mesmo tema. Isso reduziu muito a ansiedade, porque eu tinha uma série, eu já acabava de fazer um vídeo e já ficava pensando no próximo, mas dentro da mesma temática. Então eu diria que quando eu superei isso, foi um grande orgulho.
essa sacada de fazer séries, e aí séries que podem atender ao público mais corporativo, como essas duas últimas séries que eu citei, né, das soft skills principalmente, uma série muito voltada para o mercado corporativo, para os meus coaches, para os meus mentorandos, né, para as pessoas que me contratam para fazer palestras, workshops. Então eu diria que foram grandes desafios. Agora, eu tinha uma meta, né, de bater 1.000 inscritos, então quando eu bati 1.000 inscritos, assim, foi uma sensação muito gostosa de ter atingido essa meta, com a ajuda de muitas pessoas, divulgando, porque eu nunca fiz publicidade, eu nunca investi R$1 para divulgar o canal, então atingir a marca de 1.000 inscritos foi uma fonte de orgulho. Mas é muito interessante, depois que eu bati essa meta, a questão do número de inscritos perdeu a relevância. Hoje, eu diria que o meu grande desafio é conseguir manter o engajamento das pessoas querendo assistir os vídeos, né? E que esses vídeos continuem sendo importantes e fazendo a diferença na vida de algumas pessoas, tá bom? Obrigado, Marcinha. Beijo, obrigado pela pergunta. Vamos ouvir aqui a pergunta da Leda. Ledinha é uma querida, né? Nossa, muito amor, Ledinha. Beijo. Olha só a pergunta que ela mandou. Tudo bem? Aqui é Leda. Primeiramente, quero te parabenizar pelos seus 2 anos de canal. Sem sombra de dúvida, foi um presente para todos nós. Acompanho seu canal desde o primeiro dia. Como ele me ajudou, e creio que ajudou muita gente, principalmente no período, né, do lockdown, no período que a gente vê essa pandemia, a gente ficou muito apreensivo, né, sem saber de fato o que iria acontecer. E cada programa era um incentivo para a gente dar continuidade nos nossos planos e nos nossos projetos. Bem, hoje eu me encontro em um grande desafio profissional, né? Quando depois de aposentada, cheia de planos para passear, viajar com amigas, com amigos, trabalhar menos no meu salão de beleza, enfim, fiz muitos planos, mas nada disso foi realizado, né, cumprido. Até passei um pouco com as amigas, mas não me dedicar totalmente a isso, né, desacelerar, pelo contrário, né. Hoje eu aceitei o desafio de ser secretária executiva, um ritmo muito mais acelerado, até mesmo de quando eu era nova, porque sempre tive aquela rotina, eu sou um pouco processo, né? Gosto de viver aqueles momentos, e hoje eu estou acelerada. Então, assistindo o seu episódio, né, aquele episódio 4 do seu programa, daquela série Meus Superpoderes, percebi que eu não estou sozinha nessa. Então, achei muito interessante esse tema, diminua o ritmo e saboreia a vida. Pô, esse tema caiu como uma luva para mim, nesse momento frenético que eu me encontro, porque até os áudios de WhatsApp, eu não tenho mais paciência de ficar ouvindo aqueles áudios longos e cansativos, tal. O que eu faço? Vou lá e boto num e-mail, tô vendo que o e-mail tá pouco, vou acelerar por 2 vezes mais. É isso mesmo. Acho que se tivesse 3 eu aceleraria também. Então, muito louco. É complicado, né? Vendo esse programa, eu pude perceber que eu não posso diminuir meu ritmo que eu me encontro agora, mas eu posso saborear mais a vida. E principalmente os áudios importantes, como todos são importantes, né? Óbvio, mas o mais importante que eu digo é o da minha mãe, que tem 91 anos de idade, que o dela, então, tadinha, eu sempre acelero, porque eu falo assim, caramba, isso não é um áudio, isso é um podcast. Que vai muito falando bom. E vai repetindo aquela coisa, e eu só acelerando. Mas, enfim, eu tenho que saborear o áudio da minha mãe. Eu não sei até quando ela vai estar aqui, né? Até quando ela vai mandar um áudio para mim.
Então, me fez refletir em muitas coisas. E isso até mexe um pouquinho com o nosso emocional, né? Que como a gente deixa passar períodos tão importantes porque a gente se preocupa de acelerar, mas esquece de saborear. A pergunta é o seguinte: qual o programa que durante esses 2 anos te trouxe mais feedback e que te surpreendeu? Beijos, Lu. Sucesso sempre. Ledinha, sem dúvida alguma, a sua questão é até mais relevante do que a pergunta, né? Porque você me perguntou qual foi o programa que mais me surpreendeu, né? Eu diria que o programa que eu tive, assim, uma resposta muito interessante, né? Sem dúvida alguma, foi o da Emoções Aflitivas, que foi uma série que muita gente se identificou, muita gente me mandou no particular. Obrigado por você estar falando sobre temas tão relevantes como ansiedade, depressão e por aí vai, né? Mas eu queria me concentrar não na sua pergunta, eu queria me concentrar um pouco na tua fala, né? Planos, Leda, a gente sempre faz planos e sempre vamos mudar nossos planos. O planejamento foi feito para ele ser uma guia e não uma coisa que te amarre, que te limite. O planejamento é para te dar uma direção, para você saber os steps, os passos que você deve seguir, mas o tempo todo você tem que estar aberta para perceber que as coisas mudam. A única certeza que a gente tem nessa vida é a mudança. Então, os planos têm que mudar de acordo com as situações. Imaginem quantos planos foram mudados por conta de uma pandemia que ninguém previa. Quantas pessoas mudaram datas de casamento por conta da pandemia? Teve gente que agendou 2, 3 vezes o casamento. Quando achou que estava resolvido, teve que mudar novamente, né? Então, a vida é assim. Agora, a dica que eu sempre dou para desacelerar é porque quando a gente chega num momento da vida onde a gente percebe que os nossos valores mudaram, que o que era importante para a gente quando a gente tinha 15 anos, 20 anos, 25 anos, ficou completamente diferente quando a gente fez 30 ou 40, ou 50, ou 80, né? Ou 90. Então, a gente tem que entender de que a gente vai mudando o nosso sistema de valores e com ele a gente também vai mudando as nossas prioridades. Se você ainda está acelerando, é porque provavelmente isso está te fazendo bem. Então não tem nada de errado em algum momento, em alguma fase, ou alguma etapa dessa nova fase, você acelerar, desde que você esteja curtindo a jornada, que tenha engajamento naquilo que você está fazendo. E eu tenho certeza, você como secretária executiva, pela primeira vez, atuando na área da política, né? Eu tenho certeza que você está se sentindo muito importante e tem dado uma contribuição muito importante para o prefeito que você trabalha. Então, quanto à sua mãe, eu queria dizer que o que você deve fazer sempre é quando você estiver com ela, que você esteja 100% presente. Que naquele momento você não ouça áudio de ninguém, você não fique olhando o celular. Não é importante se você ouve o áudio dela 1.5 ou 2, não faz nenhuma diferença para ela. Ela não está junto de você. Agora vai fazer toda a diferença do mundo você estar 100% presente, olho no olho, transmitindo carinho, atenção para quando você estiver com sua mãe. Tá bom? Fica a dica. Beijo, Ledinha! Vamos ouvir então a pergunta agora do Luiz Eduardo. Obrigado, Luiz, pela pergunta, tá? É o Luiz Eduardo, eu moro em Itaipu, Niterói, e sou muito amigo do Luciano, que é, além de meu amigo, obviamente, é meu coach e meu mentor. É difícil fazer alguma coisa sem pedir a opinião dele, o cara é bom demais. Mas agora eu vou arrebentar ele com uma pergunta. A gente escuta desde que nasceu, e vai continuar escutando até morrer, que o estresse é o causador maior dos males da humanidade. Ou perdão, do homem, né? A humanidade seria muito genérico. De cada um de nós. Nossas doenças, nossos problemas, o estresse está sempre nos prejudicando, nos levando a caminhos complicados. E nós sabemos que a solução é sempre controlar o estresse por mil e umas maneiras, e artifícios, e ferramentas, e comportamentos, e assim por diante. Mas eu entendo que todo mundo sabe disso, ninguém consegue fazer. Então eu precisava de uma resposta bem prática a essa pergunta, bem contundente. Como controlar
o estresse? Grande Luiz Eduardo, essa pergunta é a pergunta do milhão, né? O estresse é o mal da humanidade, como você colocou. Eu diria que pelo menos há 30 anos eu ouço falar que o estresse é o grande vilão da saúde física e da saúde mental, né? O estresse é um dos causadores, um dos principais causadores de infarto do miocárdio, de derrame ou AVC, né? Ele é um grande causador. Primeira dica que eu sempre falo do estresse é o seguinte: eu sempre fui um cara muito estressado, fui aprendendo com a vida a lidar com essa situação de estresse. A primeira dica importante quanto ao estresse é: tudo se resolve. Todo problema a gente tem a solução para ele. Meu pai me ensinou isso. Meu pai disse assim: meu filho, até a morte às vezes é uma solução. Então, tudo tem a sua hora. Não adianta você sofrer por antecipação. E o que não tem remédio, remediado está. Aceite, dói menos, ou melhor, sofre menos. E resolva um problema de cada vez. Essa é uma grande dica. Porque eu falei em um dos vídeos que a gente tem aqui no canal de que nós não somos multitask, nós não somos multitarefas, assim como o nosso computador. Aparentemente ele faz multitarefas, mas ele não faz. Ele faz uma coisa de cada vez. Então não adianta a gente querer resolver vários problemas. A gente precisa resolver um de cada vez. E para isso, o importante é a gente saber classificar. Colocar os problemas que são mais relevantes na frente, aqueles que são mandatórios, porque alguns dos problemas você nem vai precisar resolver, eles se resolvem com o tempo, outros não. Então é muito importante no estresse você escolher qual é a questão que você quer enfrentar e fazer uma coisa de cada vez. E quando estiver resolvendo aquilo, esteja 100% presente na solução daquele problema. Essa é uma dica poderosa, porque o estresse, ele normalmente traz junto consigo a questão da ansiedade, a gente querer antecipar questões que vão ser lá na frente para o dia de hoje. Então, fica aí essa dica, né? E a prática do slow movement, né? Diminuir o ritmo, né? Saborear mais a jornada e não sofrer com aquilo que não está ao seu alcance. Tem coisas que estão ao seu alcance. Então, reduzir o estresse também passa por saber as suas limitações, saber até onde vai o seu limite de competência para resolver aquela questão. E transfira o problema para quem possa resolver. Outra dica fundamental para o estresse é aprender a dizer não. Não aceitar tudo que chegue para você. Tem horas que você tem que dizer não, não posso te ajudar. Porque primeiro eu tenho que cuidar do cavalo, senão eu não chego a lugar nenhum. Tá bom, Luiz? Espero aí ter sido objetivo, né, com a sua questão, que é uma questão bastante complexa. Vamos então à pergunta agora da Morena. Aqui é Morena, de Itaipu. Admiro muito o trabalho do Luciano e várias vezes já me ajudou e acho que sempre vai me ajudar. Eu me identifico muito. Enfim, mas agora a gente está vivendo um momento meio tenso, né? Eu queria saber como controlar essa ansiedade, essa pressão de doença que está voltando, que nunca foi embora. Enfim, eu acho que não causa medo só em mim, mas eu acho que em muitas pessoas, né? Espero que seja uma pergunta válida. Obrigada, Luciano. Parabéns pelo excelente trabalho. Claro que é válida, Morena. Tanto é que a gente criou a série, né? Eu criei a série Mantenha a Cuca Fresca em Tempo de Coronavírus. O medo, ele é fundamental no ser humano, né? A gente tem medo e ela é o medo que nos mantém vivo. Porque se a gente não tivesse medo, nós seríamos destemidos, não é corajosos. Quem é corajoso é quem tem medo, enfrenta o medo. Quem é destemido, ele acaba morrendo. Se eu não tenho medo do mar revolto, eu vou entrar e vou morrer afogado. Se eu não tenho medo de altura, eu vou chegar na beira do precipício e vou cair. Então, o medo ele é fundamental na sobrevivência do ser humano. E o medo da Covid é um medo legítimo, né? Nossa, quantos milhões de pessoas morreram no mundo
por conta da Covid. E a primeira cepa do vírus da Covid, ele foi realmente uma SARS, né? Uma síndrome aguda da respiração, né? E que fazia um quadro de pneumonia muito grave e evoluía muito rápido, e muitas pessoas foram entubadas, sofreram muito e foram a óbito. Então, um medo legítimo, né? A gente tem que ter medo dessas coisas para poder a gente se precaver, para poder a gente se cuidar, né? Ter tomado as vacinas que foram importantes para esse processo todo que está acontecendo. Importante você se cuidar usando máscaras, usando o distanciamento social. Tudo isso, esse medo, ele teve essa relevância para que as pessoas tomassem os cuidados devidos. Só que esse processo vem passando, né, Morena? E hoje, a gente está falando atualmente, hoje nós estamos falando em janeiro de 2022, nós estamos falando da cepa Omicron, que é a cepa dominante hoje no mercado americano, nos Estados Unidos e no Brasil também. Então a Omicron, ela está chegando no momento onde a população já está, no Brasil, mais de 75% das pessoas vacinadas. Então a população adulta está praticamente toda vacinada com pelo menos 2 doses. E essa cepa, tudo indica, estudos mostram, de que ela tem uma agressividade, a parte patogênica dela é muito menor do que, por exemplo, a variante Delta, como, por exemplo, a primeira das cepas, né? Então é normal que esse vírus vá se mutando e que agora ele fique menos letal. A lógica é essa, né? A lógica é de que o vírus fique mais contagioso. A Omicron, por exemplo, tem uma taxa de transmissão equivalente à do sarampo. Uma pessoa contamina 12. Sem dúvida alguma é o vírus com mais proliferação de toda essa recente história de vírus, né? Mas, em compensação, ele não ataca, ele fica nas vias aéreas, ele não ataca pulmão. E um percentual muito pequeno, né, tá fazendo um quadro mais complicado. Então a gente tem que aprender a lidar com essas situações e não deixar o medo nos imobilizar. Esse é o ponto-chave do medo. Ele não pode nos imobilizar. Ele não pode fazer com que a gente jogue 2 anos da nossa vida no lixo. Imagina uma pessoa de 80, 85 anos, 90 anos, desperdiçando 2 anos da sua vida enclausurada em casa, né? Tudo existe um risco que a gente tem que avaliar. E a pior coisa que pode acontecer é abandonar os velhos, abandonar os idosos, né? Então, eu sempre falei aqui no canal de que essa pandemia veio e ela tem um lado muito positivo para a gente aprender a lidar com o medo, né? Quem lidou com a peste, né? Quem vê a história, eu acabei de ver um filme agora, muito polêmico, falando que passa na época da peste, morreram de 70 a 200 milhões de pessoas, né? Imagina o quanto de medo aquelas pessoas ficaram e como o lado pior do ser humano aflorou na época da peste. Então, no lado da Covid também, a gente trouxe um lado bom das pessoas, mas também a gente viu um lado negativo. Isso é importante nesse processo de autoconhecimento, mas o importante desse caso é que a gente não deixe o medo nos imobilizar. A Covid veio para ficar, ela é uma doença endêmica, como tantas outras que a gente convive com ela. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso e continuar vivendo, fazendo a vida valer a pena. Obrigado, Morena! Bom, uma pergunta aqui do Anderson Fortes. Luciano, tudo bem, meu amigo? Anderson Fortes aqui, Head of Sales do Uber Eats, seu mentorando. Queria te desejar meus mais sinceros parabéns pelos 2 anos de canal. Um canal aí que você nunca deixou de postar conteúdos que ajudam muitas pessoas no dia a dia, que inclusive me ajuda também aqui no mundo empresarial. E te desejo muitos e muitos mais anos do canal Luciano Pacheco 2020. Você continua ajudando cada vez mais pessoas aí, com esse trabalho maravilhoso que você tem feito. E queria também te deixar uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte: como lidar nos dias de hoje, em que você tem uma velocidade de informação muito grande e que as coisas mudam tão rápido, para poder você, enfim, encarar as coisas como algo normal e não deixar que a ansiedade te domine?
Ansiedade é um problema que as pessoas têm, né? Um problema real hoje. E queria entender se tem uma dica valiosa aí para nos ajudar a lidar melhor com a ansiedade do dia a dia. Um abraço, meu amigo. Falou! Obrigado, Anderson, pela pergunta. Olha, eu vou começar dizendo, esse é um tema, né, da série Emoções Aflitivas. O episódio 2 dessa série Emoções Aflitivas fala de ansiedade. E lá eu dou 7 dicas, né? Na realidade, eu falo das 2 dicas que, quando a crise de ansiedade se instala, é importante a gente respirar. Respirar fundo, né? Respirar, inspirar e expirar pela boca, relaxando a musculatura da face, né? Segunda dica, buscar uma distração, buscar algo que você tenha engajamento para que a tua mente se distraia, né? Nem sempre é muito fácil. Mas tem dicas preventivas, extremamente importantes, que eu coloco lá no vídeo, né? A principal delas, que eu sempre coloco, é a questão de você ter uma rotina diária. A pessoa que sofre de crise de ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa positiva, né? Todo ser humano tem ansiedade. A gente, desde criança, a gente tem ansiedade. E ansiedade para ir fazer uma prova quando era garoto. E essa ansiedade é positiva, porque ela te prepara, né? Ela é um alerta, te coloca no estado de alerta para que você se prepare para aquela situação onde você está com medo de enfrentar uma prova, falar em público, né? Então, é a ansiedade, aquele nervosinho, frio na barriga, que é positivo, que você vai transformar aquilo em energia, né? Mas é diferente de crise de ansiedade, de transtorno de ansiedade, que aí é uma patologia. Então, a rotina diária ajuda muito você ter previsibilidade, né? Porque quem é ansioso, quando fica muito aberto o dia, ele fica, e aí, o que vai acontecer hoje? Então, quem é muito ansioso quando vai viajar, é importante fazer um roteiro, saber o que você vai fazer no dia 1, no dia 2, no dia 3. Isso ajuda muito no controle da ansiedade. É uma dica poderosa para quem é ansioso e vai viajar, lazer com a família e sofre com essa ansiedade. Outra coisa importante, né, que eu sempre coloco, que é neurológico isso, é a atividade física. A atividade física faz a liberação de várias enzimas, né? Aquela atividade física diária, regular, não precisa correr, mas uma caminhada vai te ajudar muito a controlar essa ansiedade, né? Beber água, dormir bem, tudo isso é fundamental. Mas a dica de ouro, que eu coloco inclusive lá no vídeo, é a questão de estar 100% presente. A ansiedade é antecipar algo do futuro. Então, quando você consegue viver o presente, estar 100% no presente, você controla essa ansiedade. Por isso a respiração é importante. Quando você está focada na respiração, o teu macaquinho não fica na mente pulando passado, futuro, não. Ele está ali no presente, focado no ar que está entrando e que está saindo do seu corpo. Tá bom? Espero ter dado boas dicas aí para você, Anderson. Obrigado, tá? Vamos à pergunta do Cláudio Meireles, meu amigo que está lá direto de Portugal. Meu nome é Cláudio Lopes Meireles, 61 anos. Eu fui colega do Luciano no mestrado na Universidade Federal Fluminense. Grande amigo. Onde o Luciano é um dos ícones, e inclusive graças a ele, uma parcela de gratidão ao Luciano, que com seus puxões de orelhas e conselhos me levaram a terminar a minha dissertação de mestrado e ser aprovado com louvor. Mérito só seu, Cláudio. O Luciano sabe o que está falando, é um cara concatenado com a realidade. E eu coloco para o Luciano a seguinte pergunta. Falamos muito que não devemos procrastinar as nossas ações em busca do que queremos para nós na vida, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Mas é muito difícil manter esse ânimo o tempo todo, devido a vários problemas pessoais, profissionais, etc. Principalmente os medos que rondam a sociedade nos dias de hoje, né? Com excesso de ideologia, excesso de tudo que é ruim. Bom, então, como resolver esse grande problema? Boa noite. Cláudio, eu diria que você é um cara que sabe muito bem disso. Você é um realizador, você é um empreendedor maravilhoso, você é um cara que largou um papel de gestor para empreender, montando Italian Frido no Nordeste,
um sucesso absoluto. Agora levou há 2 ou 3 anos a Italian Freedom para Portugal. Em breve o mercado americano vai conhecer a Italian Freedom. Você sabe muito bem como não procrastinar, né? Eu diria que todos nós procrastinamos, né? Na realidade, a gente não está todo dia disposto a enfrentar desafios. A gente tem dia que não está afim, tem dia que a gente quer sombra e água fresca, tem dias que a gente quer descansar, relaxar, ver série, ver televisão e não quer pensar em vencer desafios, em colocar novos empreendimentos para frente. O problema é que tem pessoas que procrastinam o tempo todo, né? E eu sempre digo, a procrastinação, atenção para quando você arruma a desculpa perfeita. Quando você arruma a desculpa perfeita, aí efetivamente você não vai a lugar nenhum, porque você vai ficar onde está, no seu status quo, na tua zona de conforto e não vai aceitar o chamado, como a gente fala quando a gente brinca da jornada do herói com os meus clientes, né? Você vai ficar ali na zona de conforto e vai arrumar milhões de desculpas para não enfrentar aquele desafio. A pessoa que não está trabalhando, que está querendo um trabalho, vai arrumando a desculpa perfeita. Ah, mas o horário não é bom. Ah, mas o salário é baixo. Ah, mas eu não vou trabalhar, pagar para trabalhar. Então, eu já ouvi as desculpas mais perfeitas possíveis, né? Não, eu não vou fazer esse nível de empreendimento porque agora veio pandemia. Eu ontem acabei, parabéns Alexandre, parabéns Luana, pela inauguração de mais um baita de um supermercado da Rede Economia, lá em Itaipuaçu, enfrentando todos os desafios, tocando a vida em frente, acreditando. Quantas pessoas eu conheço que aproveitaram a pandemia para investir, para apostar, né? Então, enfrentar o medo. A procrastinação, ela tem muito a ver com o medo, enfrentar o medo e não encontre as desculpas perfeitas, que se encontrar você não vai sair do lugar. Vou ver a pergunta da minha querida Dona Vera, que hoje é a presidente do meu fã-clube. Meu nome é Vera Legei, sou inscrita e seguidora assídua desse canal faz muito tempo. Presidente do meu fã-clube. Parabenizo ao Luciano pelos 2 anos do canal, por todos os temas maravilhosos abordados. Minha pergunta é a seguinte: qual sua fonte de inspiração para toda semana vir com esses conteúdos que tanto nos renovam? Boa noite. Dona Vera, olha, são várias as fontes de inspiração, né? Mas eu diria que é muita pesquisa, muito estudo, né? Mas a minha fonte de inspiração é o meu calçadão de Camboinhas. Eu faço a minha caminhada diária, matinal, e ali eu faço as minhas conexões. Então eu me permito olhar as flores, né? Até coloquei um vídeo aqui mostrando algumas flores que eu fotografo ao longo da minha caminhada. Elas estão cada dia diferente, a brisa no rosto. Então é um momento ali, é 1 hora de caminhada que eu faço, que eu me permito não pensar em nada. Me abro para as inspirações, me abro para as conexões. É o meu momento de oração, é o meu momento de conexão, de espiritualidade. Então eu diria que a maioria das séries, das ideias, elas apareceram ali durante a caminhada. E aí eu pego o meu celular e gravo a ideia que eu tive naquele momento no meu celular. Porque senão depois a gente acaba esquecendo. Então eu diria que a minha fonte de inspiração é a minha conexão com o divino naquele momento lá. E depois, obviamente, muito trabalho de pesquisa, muita leitura, né? Tá pesquisando temas que sejam de relevância. Dona Vera, a senhora ocupou o lugar do Átila, que ele dizia que era o presidente do meu fã-clube, mas hoje, Dona Vera, a senhora é a presidente do meu fã-clube. Muitíssimo obrigado pela fidelidade, por ser sempre a primeira pessoa a assistir ao vídeo quando eu publico. Muito obrigado, Dona Vera. Vamos ouvir a pergunta da minha colega, grande amiga, Dilza Taranto. Meu nome é Dilza Taranto, eu sou consultora de recursos humanos, master coach, palestrante, professora. E eu queria parabenizar o meu amigo Luciano Pacheco pela série Meus Superpoderes, que eu considero muito importantes
ele fala das forças de caráter, né? E principalmente das forças de assinatura, que é aquilo que marca, né? Que marca cada um de nós nessa vida e que marca as nossas ações, os nossos pensamentos. Eu considero isso muito importante. Luciana, minha pergunta para você é a seguinte: qual a importância do autoconhecimento para a carreira profissional? Obrigada, muito sucesso. Ô Dilza, você sabe muito bem, você conhece a minha metodologia, né? Eu trabalho com um conceito da minha metodologia, eu comigo mesmo, eu com os outros e eu com o meu trabalho. Eu não acredito que nada esteja separado. Então, o eu e o meu trabalho, ele depende da relação do eu comigo mesmo e também da relação com as outras pessoas. Então, por exemplo, às vezes um desses apoios ele está fragilizado. Às vezes eu estou desempregado, eu estou procurando uma transição de carreira, né? Onde é que eu me apoio? Eu tenho que me apoiar em eu comigo mesmo. Sempre esse para mim é o meu apoio principal, é o meu apoio central. Então, o autoconhecimento ele permite que eu esteja apoiado firmemente nesse apoio do eu comigo mesmo. E muito importante eu ter o apoio do eu com os outros, que às vezes é eu e a minha esposa, ou eu e meu marido, ou eu e meu filho, ou eu e minha parceira, ou eu e meu grande amigo. É importante a gente ter com quem contar. Uma grande amiga, um grande amigo é fundamental nesse apoio para que você possa desenvolver o apoio profissional. Então, eu diria que o autoconhecimento para a carreira é fundamental, até para você poder fazer as escolhas corretas e não aceitar a oportunidade de trabalho que te apareça. Aquela que apareceu é a que eu devo aceitar. Não. Você deve procurar algo onde você tenha identidade, onde haja convergência de valores, dos seus valores com os valores corporativos. Então, eu diria que esse é um ponto central do autoconhecimento na carreira, porque as pessoas, quando dá match entre os valores da pessoa e os valores da corporação que ela está indo trabalhar, vai haver trabalho colaborativo, vai haver engajamento, vai haver realização, vai haver entrega de resultados. Então, eu diria que esse é o ponto central do processo de autoconhecimento na escolha da carreira. Espero ter respondido, Dilza. Obrigado. Ouvi a pergunta do meu amigo lá de Princeton, Gustavo Caldas, da nossa turma. E estou aqui para dar os parabéns ao Luciano pelo aniversário do canal. Uma marca importante. Conheço o Luciano há mais de 20 anos já. E é um cara que sempre pensou à frente, sempre teve boas ideias, sempre trabalhou por isso. E o mais importante, sempre gostou de ajudar os outros a ir para frente também. Então, Luciano, parabéns. Mas eu tenho uma pergunta para você. Como você compara o ambiente corporativo daquela época que nos conhecemos, 1999, com os dias atuais, com tantas mudanças de tecnologia, com o que veio de mudança com pandemia, com tudo que aconteceu nesses 20 anos, meu amigo? Mudou bastante, né, Gustavo? Desde a época que a gente foi lá para Princeton fazer aquela formação lá pela Funenseg, né? Um grande prazer aí, nossos 25 colegas de turma lá de Princeton. Eu diria que mudou muito, principalmente pelo aspecto geracional, né? Eu tenho lecionado na UF, lá nos cursos de pós-graduação, acho que já vai fazer 20 anos, e quando eu falo de segmentação de mercado, eu falo muito sobre gerações. Então, a geração Y, a geração Z, ou aquela geração milênio, né, que a gente agrupou, é uma geração muito diferente da geração Baby Boomers, da geração que a gente fez parte, né? Então, eu diria que isso é um principal ingrediente. As pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, elas pensam muito diferente. E o que aconteceu nesses 20 anos? Como você colocou, a questão tecnológica foi determinante. Houve uma mudança radical. E aí vamos pegar o exemplo de pandemia,
que acelerou um monte de coisa e que permitiu às pessoas trabalharem em home office, né? Inimaginável na época que eu trabalhava com desenvolvimento de sistemas, a gente controlava a equipe de programadores, analistas, que hoje a gente chama de desenvolvedores, né? A gente controlava ali no timesheet, na hora. Hoje em dia a gente gerencia esse pessoal por produtividade, por entrega. Então houve uma mudança sensível nos modelos de gestão, mas muito... porque a tecnologia proporcionou esse novo modo de se gerir, esse novo modo de se trabalhar. Então isso foi bastante interessante. Agora, se você olhar também sobre a ótica do mundo que a gente está vivendo, dessa nova geração que vem, principalmente a geração do meu neto, que está com 13 anos de idade, é uma geração que a gente vai estar falando de metaverso, né? Uma coisa muito doida, onde as empresas tradicionais, como Nike, como Mercedes, como empresas que vendem produtos físicos que a gente está acostumado a consumir, estão desenvolvendo, por exemplo, a Nike desenvolvendo um tênis para o seu avatar. Então você participa hoje de reuniões, principalmente com 5G, que já é uma realidade, né, em alguns países e está chegando aqui no Brasil. Você vai participar de reuniões onde você vai estar com um avatar. E cada vez mais sofisticado esse avatar, mais parecido com você ou parecido com quem você gostaria de ser. Independentemente do seu gênero, independentemente da sua apresentação física, você pode estar lá representado por um avatar do jeito que você quer. E nesse mundo, a Nike vende um tênis para o seu avatar, por exemplo, por $4. E você compra um avatar de $4. Ou, como o blockchain permite, você comprar uma obra de arte para estar atrás de você nesse ambiente corporativo que custou $150 mil, né? E eu estou falando de fatos, coisas que já estão acontecendo nesse mundo do metaverso. Então muita coisa mudou e muita coisa vai mudar. Esse mundo está muito louco, porque você vai estar em casa tomando sua cerveja ou comendo sua batata frita, pode estar sedentário, mas você está lá com o seu avatar todo dinâmico, participando de reuniões globais. Então, é um mundo realmente muito louco, a gente vai ter que aprender. Eu acho que uma das profissões que vai ter muita demanda é a profissão de psicólogo, para poder cuidar da cabecinha desse povo todo, porque eu acredito que vai haver uma confusão cada vez maior entre quem eu sou e quem eu quero ser, porque eu vou, através dos avatares, eu vou estar representado da forma que eu gostaria de ser, mas de realidade não sou. Então essa realidade aumentada é um dos grandes desafios que a gente vai ter que parar para pensar aí com bastante carinho, mas sem dúvida alguma me parece ser o encaminhamento do que está para vir aí, principalmente para as novas gerações. Obrigado, Gustavo. Vamos ver a pergunta aqui do Lúcio. Luciano, boa noite. Meu nome é Lúcio Salaber e primeiramente parabenizo pelos 2 anos neste canal, auxiliando a muitos com suas postagens. E a pergunta é, se com todas essas informações contidas em suas postagens, você irá escrever um novo livro? Boa noite a todos. Lúcio, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Eu tenho muito material escrito que eu pesquisei para produzir os vídeos, que eu diria que hoje eu teria três livros, não livros tradicionais, mas e-books, que bastaria eu investir um tempinho com alguém que possa me dar esse suporte para formatar ele no formato do e-book. Então, seriam livros de 20, 30 páginas, e-books, que eu diria que a gente tem material, que eu tenho material pronto para fazer 3 e-books. Mas escrever um novo livro na forma tradicional, eu te confesso que eu penso isso todos os dias, mas eu sempre disse assim, eu vou escrever um livro a cada 10 anos, e já passou de 10 anos do segundo livro, então eu preciso realmente pensar em como escrever esse livro. Mas como eu acho que tem que ter algo para contar, eu ainda estou em dúvida do que contar. Mas já tive várias ideias. Obrigado, Lúcio. Vamos ver a pergunta da Laís, minha coach querida. Oi, Luciano. Primeiramente, queria te parabenizar por esses 2 anos de canal
Os vídeos são incríveis, principalmente, na minha opinião, essa série de superpoderes. Mas segue minha pergunta. Eu queria saber qual foi seu maior desafio durante esses 2 anos e como é que surgiu a ideia de começar o canal. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Laís. Bom, o principal desafio eu já falei aqui, né? Mas eu diria que um dos principais desafios é sempre produzir conteúdo que agregue na vida das pessoas que estão assistindo. Esse é o propósito do canal, né? Então, que faça a pessoa refletir, que realmente dê aquela contribuição para que ela melhore, seja uma versão melhor dela mesma. Agora, a ideia do canal, como eu falei, foi uma ideia de compartilhar conhecimento, né? Então, eu queria compartilhar, eu queria deixar esse legado como uma forma de gratidão, retribuindo tudo que o universo me deu, tá bom? Obrigado, Laís. Joana, minha querida, também fã. Vamos ouvir a pergunta da Joana. Olá, meu nome é Joana, eu tenho 62 anos, sou engenheira química e engenheira de segurança do trabalho. Sou uma seguidora do canal Luciano 2020. Esse canal, nos últimos 2 anos, produziu com quantidade de conteúdo com qualidade. E todos aqueles que souberam aproveitar, certamente saíram diferentes. Eu queria fazer uma pergunta para você, Luciano. A música Trem Bala diz o seguinte: segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala parceiro e você é só um passageiro prestes a partir. Me fala um pouco sobre o que você pensa sobre esses versos. Obrigada, meu querido. Grande abraço. Joana, eu amo essa música. Eu já usei essa música em workshop e eu tenho comentários sobre vários pedacinhos dessa letra, né? Aqui a gente não pode colocar a música, senão eu colocaria a música, porque tem questão de direitos autorais. Mas eu separei aqui algumas anotações que eu tenho para fazer nesses workshops. Tem um trecho da música que diz assim: é saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu, isso é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Gente, esse conceito de saber sonhar, o que desejar e curtir a jornada, aquele aprendizado de cair e saber se levantar e de que você ficou mais resiliente, você ficou mais forte, é muito legal. Outro trecho que eu acho muito importante da letra dessa música que diz assim: a gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se assim fosse? Não teria graça nenhuma. Eu tenho visto muitas celebridades, né? É um veneno. Muitas celebridades experimentam isso, o sucesso, às vezes muito cedo, o sucesso financeiro, e a glória é efêmera, né? Então, quando algumas dessas celebridades conquistam quase tudo que o dinheiro pode dar, elas normalmente entram em depressão. Tem um conjunto muito grande, um número muito grande de celebridades. Então, graças a Deus, a gente não tem tudo que a gente gostaria de ter. Outro trecho interessante: não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. A vida é viver a vida cada dia de uma forma sustentável, né? E agradecer todos os dias pelas pequenas coisas. Mas, na realidade, são essas pequenas coisas que fazem a grande diferença. E o trecho que você cita, para a gente fechar essa letra maravilhosa: segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui.
que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Somos passageiros, não tenha dúvida, nessa curta existência, né? E não sabemos em que estação nós vamos descer e nem quem descerá do nosso vagão antes da gente. Eu tive uma experiência muito triste recentemente com a perda do meu sobrinho aos 39 anos, morreu de leucemia. E quem esperava de que o Vitor Pacheco Scafo fosse descer do vagão antes da minha irmã, da Glória? Nenhuma mãe merece isso. Nenhuma mãe merece passar pela experiência de perder um filho. Mas tudo tem um propósito. Se isso aconteceu na vida dela, com certeza ela vai sair mais forte e mais resiliente. Beijo, minha irmã. Joana, obrigadaço pela essa pergunta maravilhosa, porque eu amo de verdade essa letra. Bom, Dona Cileia, minha parceiraça, 94 anos, minha queridíssima, mandou uma pergunta para mim, mas ela mandou escrita. Então eu gravei para botar para vocês aqui. Dona Cileia, ela mandou para mim por escrito, é a seguinte: através do seu canal, você teve a oportunidade de observar o que mais agride os idosos? Dona Cileia, eu vou dizer para a senhora, por tudo que eu vivi de feedbacks, eu tive muito feedback, muito contato com pessoas idosas, principalmente durante a pandemia. E eu acho que o que mais agride os idosos, na minha interpretação, é o ostracismo, é deixar de lado, é fazer com que o idoso perceba que ele não é mais útil. O sentimento de pertencimento para o idoso é uma das coisas mais importantes para que ele tenha qualidade de vida e tenha saúde mental e tenha vontade de continuar vivendo. É muito difícil, à medida que os anos vão passando, você continuar tendo energia, disposição, saúde física para poder contribuir, para poder ajudar na criação do neto, para dar um suporte para uma filha, para um filho. Chega um determinado momento, e a senhora sabe muito bem disso, a senhora ajudou muito a cuidar dos trigêmeos, a senhora sempre teve muita energia e sempre ajudou muito. Mas eu diria que a coisa que mais dói para o idoso, na minha leitura, é o ostracismo, é o esquecimento, é o olhar de sentimento de que não serve para mais nada e que virou um estorvo. Então eu diria para todos os filhos e filhas que olhem para os seus pais mais idosos, olhem para os seus avós com um olhar de ternura, com um olhar de gratidão, com um olhar de que eu tenho muito para aprender, porque essa pessoa já viveu muito e tem experiência para compartilhar. Eu diria que essa é a principal dor. Vamos à última pergunta dessa live, porque ela precisa terminar. Rômulo, meu amigo. Amigo Luciano Pacheco, uma satisfação inenarrável poder estar participando da celebração desse sucesso absoluto que é o seu blog, com essas suas ideias fantásticas, com esses temas maravilhosos, que nos aquece o coração, que nos ensina coisas da vida, que nos engrandece em nossa carreira, em nossa vida pessoal, que nos ensina sobre o amor, sobre todas as situações que nos encontramos no dia a dia. É muito lindo todo esse trabalho que você faz e você é uma pessoa abençoada. Adoro escutar suas lives, adoro escutar quando você fala sobre a vida, sobre o amor, sobre a carreira, sobre nossos sentidos, enfim. Só tenho que agradecer todos os seus ensinamentos e desejar a você um sucesso absoluto. Para deixar uma provocação, eu gostaria que você dissesse para a gente, nesse mundo tão conturbado, tão dividido, tão insano que nós vivemos hoje em dia, como podemos passar por esse momento de trevas e que possamos encontrar a luz no fim do túnel. Um beijo grande, de coração para coração, como você diz sempre. Rômulo, eu acho que você, primeiro, muito obrigado aí. Você é um parceiraço, né? A gente já fez muito treinamento juntos, principalmente na Petrobras, já treinamos muitas pessoas. Mas eu acho que você já respondeu, né? Eu acredito que a principal força de caráter
das 24 forças de caráter que o Martin Seligman definiu, eu diria que é o amor. O amor é a força de caráter que faz e vai fazer a gente passar por esse tempo, por esses momentos turbulentos, momentos de trevas, como você colocou. Quando a gente tem amor, amor pelo próximo, amor próprio e amor pelo próximo, quando a gente tem gentileza, quando a gente tem generosidade, quando a gente tem empatia, eu diria para você que tudo passa, tudo a gente vai resolver. Então, eu diria que esse é o caminho, esse é o único caminho que eu conheço para enfrentar esse mundo tão turbulento, tão cheio de ideologias, tão cheio de polarizações, né? Que não levam nem à direita nem à esquerda, levam a lugar nenhum. Eu diria que menos ódio e mais amor. E a gente tem falado muito disso aqui no canal, né? Amor tem sido um tema recorrente e eu queria dizer para vocês que eu amo todos vocês. Eu queria agradecer a todos vocês, a Márcia, a Leda, ao Luiz Eduardo, a Morena, ao Anderson, ao Cláudio, a Dona Vera, a Dilza, ao Gustavo, ao Lúcio, a Laís, a Joana, a Dona Cileia e a você, Rômulo. Todos que me mandaram perguntas e eu queria pedir desculpas se eu não pude responder a todo mundo, mas é que a gente tinha um compromisso de fazer essa live em 1 hora e eu já estou aqui com 1 hora e 1 minuto. Então, eu queria agradecer a todos que enviaram sua pergunta e, mais uma vez, gratidão. E como sempre eu termino os meus vídeos, né? Coração com coração. E fiquem com Deus. E que tenham um ano de 2022 com muita paz. Lembre do vídeo que eu falei, Quero Paz. É um dos vídeos que eu mais gosto desse canal. Que seja com muita paz, que seja com muita coragem para enfrentar os desafios e de que a gente saiba lidar com esse restinho aí, que eu espero que seja o final dessa pandemia, e a gente aprenda, tenha sabedoria para lidar com a Covid como uma doença endêmica, assim como a gente aprendeu a lidar com outras. E a mensagem é de otimismo e de esperança. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todo mundo.